Nessa aula, eu vou te passar regras básicas para a aplicação de 3 forças que estão presentes em praticamente todas as situações e exercícios envolvendo a dinâmica, que são peso, normal e tração. A ideia é pegarmos uma situação comum como esta, simplificarmos e desenharmos as forças aplicadas no objeto seguindo regras muito claras. Eu vou começar pela força peso. A força peso é a força da gravidade. Ela é uma força de campo. Significa que ela atua à distância, sem que haja contato entre os corpos. Qualquer objeto que possui massa será atraído por outro objeto que também possui massa. É impossível eliminarmos essa força. Aqui nós vamos fazer uma simplificação. A gravidade diminui conforme nos afastamos da Terra. Porém, como vamos resolver problemas próximos à superfície, podemos considerar que a força-peso não dependa da distância. Isso significa dizer que a aceleração da gravidade é constante. Lembre-se, isso é uma aproximação. Além disso, a força da gravidade ou força-peso depende da massa dos objetos. Existe força da gravidade entre você e o seu cachorro, por exemplo. Mas essa força é muito pequena, porque a massa de vocês é muito pequena. Então vamos desprezar a atração entre objetos pequenos. De novo, isso é uma aproximação. Vamos às regras então. Como a força-peso é um vetor, a gente precisa definir o seu módulo, sua direção e o seu sentido. A regra é a seguinte: para calcular o módulo da força-peso, você usa uma fórmula bem famosa. É a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, m vezes g. O vetor peso deve ser desenhado sobre a reta que passa pelo centro da Terra e pelo centro do objeto. Na maioria dos exercícios, essa é a reta vertical. E o sentido do vetor deve ser para o centro do planeta. Lembrando que a gente está aplicando essa força no corpo. Deixa eu te dar alguns exemplos então. Os objetos são sempre puxados para o centro da Terra. Então o vetor peso deve ser desenhado no centro de cada objeto, apontando para o centro da Terra. Neste objeto sobre a mesa, temos a impressão de que a Terra é um plano. Então devemos sempre desenhar uma linha vertical passando pelo seu centro. Essa linha conecta o centro do objeto com o centro da Terra. Agora desenhamos o vetor apontando para o centro do planeta. Mesmo a superfície sendo inclinada, a linha vertical continua no mesmo lugar. Então o peso deve ser desenhado dessa forma. O centro da Terra não mudou. E por fim, nesse objeto preso ao teto por um fio, a força-peso age também na vertical. Simples, né? Falaremos agora da força normal. A força normal é uma força de contato. Só deve ser desenhada quando houver contato entre os corpos. Se você encosta numa superfície, essa superfície te empurra, não deixando que os átomos da sua mão se misturem com os átomos da superfície. A força normal tem origem no mundo microscópico. Ela surge da repulsão dos átomos das superfícies. Na verdade, ela é uma força de origem eletromagnética, mas isso não será investigado nesse conteúdo. As regras básicas para a aplicação da normal são as seguintes. O módulo da força normal é variável, não existe uma fórmula para se calcular. Depende do quão forte você empurra uma superfície. A direção da força normal é importante. Ela deve ser desenhada perpendicular à superfície de contato, ou seja, 90 graus com o ponto de contato. E o sentido dela é sempre empurrando para fora da superfície. Lembre-se da repulsão entre os átomos. Voltando aos exemplos, aplique a normal em todos os objetos que empurram alguma superfície. Por exemplo, esta pessoa pisando sobre a Terra é empurrada pela superfície da Terra. O objeto sobre a mesa horizontal é empurrado pela tampa da mesa. Neste objeto sobre o plano inclinado, tome cuidado, porque a reta perpendicular à superfície é esta daqui. É sobre ela que a normal deve ser desenhada. Não há normal no satélite, nem no objeto pendurado por um fio. Eles não estão empurrando nenhuma superfície. Entendido isso aí? A nossa última força é a força de tração. Essa força é qualquer força transmitida via cabos, fios, correntes, linhas, etc. A ideia é a seguinte: ao puxarmos um fio, nós transmitimos a força pelo fio até o objeto. É bem simples.
Aqui a simplificação que fazemos é a de que esses cabos e fios não mudam de comprimento. Eles não se deformam. Eles são chamados de fios ideais. Dessa forma, a força aplicada na ponta deles é transmitida integralmente para o objeto. As regras para se desenhar o vetor são as seguintes. O módulo da força de tração é variável, depende da intensidade que puxamos alguma coisa. O vetor deve ser sempre desenhado sobre o fio. E o sentido da seta é no sentido de puxar o objeto. Você nunca empurra um objeto com um pedaço de fio. Voltando nos nossos exemplos, a única força de tração está sobre o objeto pendurado. Desenhamos ela sobre o fio, puxando o objeto para cima, nunca empurrando ele. Por fim, eu quero fazer 2 comentários importantes para as aplicações que virão nas próximas aulas. Nos exemplos, nós aplicamos apenas a força de ação sobre os objetos. É importante vocês saberem onde estão as reações a essas forças. Para fazer isso, a gente tem que isolar cada elemento que a gente consegue identificar num sistema. Eu vou te dar um exemplo. A partir de uma situação real e comum, vamos representá-la por um esquema mais simples, eliminando mentalmente o que não é útil nesse momento. Esta representação é uma modelização da situação real. Aqui eu identifico pelo menos 3 elementos: o carro, a pessoa e o solo, ou o planeta Terra, tanto faz. Sobre o carro são aplicados peso vertical para baixo, normal do solo sobre o carro, perpendicular ao solo, e normal da pessoa sobre o carro, perpendicular à superfície. Não temos força de tração porque não temos fio amarrado ao carro. Sobre a pessoa são aplicadas peso vertical para baixo, normal do solo e normal do carro. Sobre o solo ou terra são aplicadas normal com o carro e normal com a pessoa. Nunca se esqueça que lá no centro da Terra existem ainda as reações do peso do carro e o peso da pessoa. Essas 2 forças de contato são o par-ação e reação entre pessoa e terra. Essas outras 2 são o par-ação e reação da força de contato entre carro e terra. E essas outras, as forças de contato, ação e reação entre pessoa e carro. E esses aqui são os pares ação e reação entre os pesos, pessoa-terra e carro-terra. Vou te dar um último exemplo então. O alpinista está preso por uma corda e se apoia na parede. Podemos fazer uma representação simplificada desse sistema desse jeito. Começamos aplicando forças no alpinista, força-peso, força de tração e força normal com a parede. E é isso aí. Agora vamos procurar a reação a essas forças. Começando pela normal. A parede empurra o alpinista, então o alpinista empurra a parede. Essa força é aplicada na parede. Usamos um sinal negativo para representar o vetor oposto. Agora o peso. A terra atrai o alpinista, então o alpinista atrai a terra. A reação ao peso está lá aplicada no centro da terra. Agora a força de tração. Vamos isolar o fio aqui no canto. O fio puxa o alpinista, então o alpinista puxa a ponta do fio. Podemos pensar ainda que esta força no fio é transmitida até o teto. Então o fio puxa o teto e o teto puxa a outra ponta do fio. Certifique-se de que você entendeu tudo o que falamos até aqui e as regras para aplicação dessas forças. Em resumo, calculamos o módulo da força-peso multiplicando a massa do objeto pela aceleração da gravidade local. Desenhe a força-peso sobre a reta vertical, sempre apontando para o centro do planeta. A força normal possui módulo variável. Deve ser desenhada perpendicular à superfície de contato. Ela sempre empurra os objetos para fora da superfície. A força de tração possui módulo variável. Deve ser desenhada sobre o fio, sempre puxando os objetos. Um abraço a todos, até a próxima aula.